irmã Taluana. Senhor Pai, está aqui a sua filha, Senhor Jesus, abençoa ela grandemente, papai, abençoa a família dela, Senhor, abençoa a casa dela, abençoa, Pai, os projetos da sua filha, Senhor Jesus, usa ela, Pai, grandemente hoje, Pai, como instrumento, Pai, que ela fale em nossos corações, Senhor Jesus, que a gente saia daqui abençoado, Senhor Jesus, com a sua palavra, Senhor, fortalecidos, Pai, por mais uma semana. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém, glória a Deus, Deus é bom, é fiel em todo tempo, nada nos separa do amor do nosso Senhor Jesus, amém, nada nos separa do amor do nosso Senhor Jesus. Hoje nós cantamos, a primeira canção é um louvor antigo, mas que eu gosto muito, e que fala que o véu já foi rasgado. Antes tinha algo que nos separava de Deus. Nós tínhamos um véu, mas Jesus veio para que o véu fosse rasgado. Então não existe nada hoje que nos separa de Deus. Mas e o pecado, Taluana? O pecado separa. Nós nos separamos de Deus, mas Deus não nos separa de nós. Em Romanos diz que nada, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nada é capaz de separar o amor de Deus para conosco. E por isso nós precisamos então nos alegrar nesse domingo. Nos alegrar, porque nada separa esse amor de Deus de nós, filhos dele, amado. Amém? Nós estamos numa série, o poder da palavra, o poder da palavra de Deus. As séries ficam gravadas no YouTube. Se vocês perderam alguma palavra, entrem no canal da igreja. Lá estão todas as palavras sobre essa série do poder da palavra de Deus. Você que está aqui nos visitando, nós temos um canal da igreja, da comunidade Bíblica Vida, e lá ficam as nossas palavras, palavras que têm edificado muito ao nosso coração. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série com o tema vai ser colocado aí, com o tema Lançando as Redes. Domingo passado, o Julinho falou então sobre a vontade de Deus, e hoje nós vamos falar sobre lançar as redes, amém? Nós vamos abrir a palavra em Lucas 5, nós vamos ler do 1 ao 11. Eu estou lendo na King James. Amém. Glória a Deus. Lucas 5. Nós vamos ler do 1 ao 11. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram a lotar ambos os barcos, a ponto de começar a afundar.
Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Vamos orar por essa palavra? Pai amado e Pai querido, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Cumpre, Senhor, o Teu querer, conforme a Tua vontade. Faz como Tu queres, Senhor. Usa a minha vida somente como um instrumento nas Tuas mãos. E que seja o Senhor a falar neste lugar. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos. E faz aquilo que está programado no céu. Abre o céu sobre nós nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Uma palavra muito conhecida nossa. A palavra tem algumas versões da Bíblia que vai dizer a pesca maravilhosa, a pesca milagrosa. É uma passagem muito conhecida, aonde nós vemos a passagem que Jesus encontra Pedro. Esse Simão aqui é Pedro, Pedrão, o conhecido nosso. Simão, depois que Deus fala com ele, Pedro. Então aqui eles estão pescando, mas um pouquinho antes desse contexto, para a gente entrar contextualizando, no capítulo 4, Jesus está fazendo milagres, Jesus está andando e fazendo milagres, e aquela multidão, essa multidão que nós lemos que estava espremendo Jesus no comecinho, ela andava junto com Jesus, espremendo Jesus ali, uma grande multidão, porque eles queriam ver e queriam ouvir aquilo que Jesus estava fazendo. Eles queriam ver os milagres e queriam ouvir as palavras de sabedoria que saía da boca de Jesus. E antes desse milagre da pesca milagrosa, Jesus já tinha feito outros milagres. Jesus já tinha curado pessoas enfermas. Jesus já tinha curado a sogra desse Pedro, do Pedrão que estava lá então lançando as redes. Jesus já tinha curado a sogra dele de uma enfermidade. A sogra de Pedro estava com febre. Jesus entra na casa, a febre vai embora. Então Jesus estava fazendo milagres e pregando a palavra. E a multidão ali apertando Jesus. Jesus então vai para a praia e fala: eu vou entrar em um dos barcos para continuar pregando a palavra. E é isso que nós lemos aqui, é isso que nós começamos a ler aqui. Então Jesus chega naquele lago, o lago de Genezaré, é o mesmo do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, mesmo nome mar, mas não era um mar, é um lago grande de água doce, mas nós encontramos na palavra, é o mesmo, lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, é a mesma coisa. E Jesus chega ali naquele lugar então, e o que Jesus vê? Jesus vê pescadores fazendo o quê? Lavando redes. Jesus encontra então um grupo de pescadores e eles estavam lavando as redes. Para quem é pescador aqui, deve saber o porquê lavam as redes, né? Eu, como não sou pescador, eu tinha um avô que amava pescar, já está com o Senhor. Mas eu não sei nada de pesca. Então eu falei, o que é? O que significa? Fui querer saber o que significa lavar as redes de pesca. E lavar as redes de pesca tem duas funções. Uma função, que é uma bem óbvia, lavar a sujeira. Lavar, remover os pedacinhos de alga, os pedacinhos de telha, os pedacinhos que vai ficando na rede, para que a rede não se deteriore, não estrague, e eles possam, então, jogar e lançar aquelas redes por inúmeras vezes, e ela estar limpa para a próxima pesca. E tem uma outra função, que eles lavavam as redes para refletir. Enquanto aquele grupo de pescador lava as redes, eles refletem como foi a pesca.
eles têm uma conversa, um tete a tete. E aí, pescamos muito, pescamos pouco. Será que essa rede tá boa, não tá boa? Então eles vão refletindo. Agora imaginem vocês, eles estavam lavando, refletindo, mas o barco estava vazio. Imagina a diferença. Tem diferença, não tem? Se eles estivessem lavando redes e refletindo com o barco cheio, porque eles eram pescadores. E pescadores, além deles viverem da pesca, eles vivem da pesca porque nós sabemos, aqui a palavra fala que eles tinham até uma sociedade, eles tinham um grupo, né, um sindicato dos pescadores, então eles viviam daquilo e também se alimentavam. Mas o barco estava vazio. Eles não tinham nem dinheiro para aquele dia, nem talvez para outros, e nem comida talvez para aquele dia. Então eles estavam refletindo. Refletindo o quê? O que nós vamos fazer? Nós não pescamos nada. E eles eram pescadores antigos, né? Como pode? Nós não pegamos nada, nem um lambarizinho sequer. E eles estavam ali conversando. E agora nós vamos fazer essa reflexão. Trazer essa reflexão para nós. Trazer essa reflexão para o nosso coração. Imagine quantas vezes nós estamos lançando redes, e muitas vezes redes, cada um sabe da sua rede que tem lançado. Aqui não rede física, mas rede, o que a rede simboliza? A rede simboliza um esforço, algo que nós estamos investindo. Rede fala de reino. Aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos investindo, que nós estamos todo dia lançando, todo dia colocando em oração, nos levantando todo dia para fazer talvez algo, uma mesma coisa, entregando para o Senhor. E talvez nós muitas vezes não estamos vendo o fruto, o resultado das nossas orações, de lançar essa rede. E muitas vezes nós estamos cansados, frustrados, por que não? Eles poderiam estar frustrados. Poxa vida, nós não pegamos nada, mas nem um peixe, nem nada. E muitas vezes as coisas não saem como nós imaginamos, né? Muitas vezes nós depositamos algo, depositamos uma confiança nossa, não em Deus, naquilo que nós podemos e sabemos fazer, e muitas vezes o resultado não vem como nós esperamos, ele não chega como nós esperamos. Muitas vezes a oração não é respondida naquele momento. E sabe que muitas vezes essas frustrações, às vezes são do mundo, sim. Nós sabemos que o mundo nos frustra, as pessoas nos frustram, nós frustramos os outros. Nós estamos cansados de ouvir isso, e é verdade isso, nós somos pecadores e falhos. Mas eu quero dizer que muitas vezes a frustração é que nós depositamos algo no Senhor, que nós esperamos que Ele faça da maneira que nós esperamos que Ele faça. Às vezes nós nos frustramos com o Senhor, esperando a nossa rede cheia, e talvez não é dessa forma e nem nesse momento que nós vamos receber, e nós nos frustramos. A nossa ansiedade vem, nós choramos, nós falamos: por que, Jesus, comigo? Porque nós colocamos aquilo para o Senhor e às vezes não acontece daquela forma. Mas eu quero dizer para você, há algo impossível para o Senhor? A palavra de Deus diz: não há nada impossível para Deus. E hoje, antes de eu sair, rapidinho eu quero contar para vocês uma irmã que congregava aqui com a gente, a missionária Neide. Hoje ela me mandou um vidinho, ela falou: vê esse vidinho rapidinho aqui, Deus pediu para eu mandar para você. E a hora que eu abri o vídeo começou com um peixe. Eu falei: oh glória, Deus quer estar falando dos peixes. Só que o vídeo era muito lindo, o vídeo era da criação, da grandeza de Deus, nos peixes, em tudo, no detalhe, no micro, na plantinha nascendo, no macro, nos astros, nas estrelas, naquele céu. E o Senhor falava ao meu coração: há algo impossível para o Deus da criação? Nada impossível para Deus. E eu viajando esses dias de férias, nós passamos por um lugarzinho, por um vilarejo. Mas nem sei se era cidade, se era distrito, era um lugarzinho bem pequenininho.
no meio assim, do nada. E aí tinha uma igrejinha, bem pequenininha também, no meio do nada. E aquela igrejinha me chamou a atenção, porque as casas estavam bem longe daquela igrejinha. Aí eu falei, olha, Dario, ó, uma igreja, ó. Aí eu li Igreja da Bondade de Deus. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Muitas vezes, nós achamos que quando Jesus está, é um lugar onde tem muitos peixes. Jesus está. Mas Jesus está naquele lugar, daquela igrejinha que talvez tinha 2 peixes lá dentro? Está. Nós temos, se a rede não estiver transbordando, se nós não estivermos vendo o macro acontecendo, nós começamos a nos frustrar. Meu Deus! Mas e se naquela rede tivesse vindo um peixinho? Aquela igreja talvez tinha 5 discípulos. E Jesus estava operando e está milagres, maravilhas e prodígios no meio deles. A palavra de Deus diz em Mateus 13:14, como eu disse para vocês, que o reino dos céus é ainda como uma rede de pesca, que foi lançado ao mar e pegou todos os tipos de peixes. Pegou 1, 2, 1000, eu, você, todos os tipos de peixes. E se Pedro, e aí essa igrejinha pequena me fez, enquanto eu preparava essa palavra, me fez pensar em algo. E se Pedro tivesse jogado aquela rede, se Jesus tivesse pedido, não estou dizendo ele pescando como pescador, e tivesse saído um peixe daquela rede, era uma pesca maravilhosa? Era uma pesca maravilhosa? Era uma pesca maravilhosa. Ele ia voltar com um peixe para casa. E se ele tivesse jogado e tivesse vindo 2 peixes, era uma pesca maravilhosa? Era uma pesca maravilhosa. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos esperando algo muito grandioso. Ele pode fazer, não esqueça, nós já falamos isso, nós sabemos que ele pode fazer. Mas talvez a resposta diária daqui nós temos visto, o processo daquilo que nós temos orado, o processo, nós estarmos no meio do processo, pegando um peixinho, é o Senhor falando, lança as redes, continua fazendo, continua orando, continua entregando, continua apresentando. Sabe que nessa igrejinha, eu também pensei, será que ela tinha ministros de louvores, né, meninos? Sons, luzes? Eu acredito que não tinha. Muitas vezes, nós ficamos, mas será? Tem que entrar no dó, no ré certo, no mi correto, no nanã, nananã. Ficamos assim, né? Muito afoito, muito. O Senhor trabalha na organização, nós sabemos disso, mas o Senhor trabalha na simplicidade. O Senhor trabalha no coração rendido. E como estão as nossas redes? Todo mundo está aqui hoje porque ama Jesus, sim ou não? Com certeza, porque nós amamos o Senhor, nós esperamos o Senhor, nós ansiamos pelo Senhor, mas porque nós estamos aqui também entregando coisas para o Senhor, agradecendo, colocando nossas redes, nossas dores, nossos problemas, cada coraçãozinho aqui, o Senhor conhece pelo nome, o Senhor criou, o Senhor sabe, e o Senhor está dizendo, continue lançando as redes. Se for preciso, lava, vai tirando aí, tá grudando alguma coisinha, tira, lança fora e continua lançando as suas redes. Vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Agora Jesus, nós já vimos sobre lavar a rede sendo lavada, o que significa. Agora vamos voltar aqui na palavra, aonde Jesus entra no barco. A palavra fala que Jesus olha, vê aqueles pescadores lavando as redes
E faz o quê? O Pedro, ele vê 2 barcos. Um era do Pedro, outro era do João. Os pescadores. Mas o que ele fala? Pedro, Simão, né? Simão, eu quero entrar aí no seu barco. Me empresta seu barco? Eu vou entrar nele, porque eu quero continuar falando, eu quero continuar levando a minha palavra, eu quero continuar proclamando, e essa multidão aqui tá me espremendo, deixa eu entrar aí. Então, Jesus entra no barco de Pedro. Entra no barco, pede para Pedro ir chegando mais fundo, e ele usa a física ao favor dele, que eu também não entendo nada, mas ele usa a física do vento, das ondas, para que as pessoas que pudessem ouvir a voz de Jesus. Eles não entraram junto, mas eles podiam ouvir a voz de Jesus. E não tinha isso aqui, ó, esse microfone. Embora para mim, vocês sabem que eu já falei que é até melhor que eu não tivesse, que todo mundo sabe que eu falo gritado, então tem hora que Mas Jesus não tinha. E as pessoas ficaram na praia e elas ouviam as palavras de Jesus. Mas o que eu quero dizer com vocês agora é que então Jesus pede o barco para Pedro. E ele fala aí conosco: Taloana, dá seu barco aí. Deixa eu entrar dentro do seu barco. Eu pescadora, imagina Pedro, eu pescador. Tá bom, então vai. Vem Jesus, pode entrar. E ele devia estar pensando, né? O que será que ele vai fazer? O que ele quer fazer no meu barco? Devia estar passando coisas na cabeça de Pedro, né? O que será que ele sabe pescar? Ele vai pescar, só vai falar? Imagina. Aí, de repente, Jesus fala assim: vai para outro caminho. Vai para mais fundo. Vai para outro lugar. O que Jesus faz com Pedro? Muda a direção. Vai para mais fundo. Jesus, então, dá uma palavra de direcionamento. Ele aponta um caminho. E muitas vezes, quando Jesus entra no nosso barco, ele está no nosso barco, glória a Deus, ele vai falar para nós o quê? Muda a direção. Vai para mais fundo. Joga a rede de uma outra forma. Talvez a forma que nós estamos jogando, nós estamos nos frustrando, nos cansando, mas Jesus tem algo a nos ensinar. Faz diferente. Faz de outro jeito. Joga ali então a rede. E nós sabemos que quando Jesus entra no barco, coisas extraordinárias acontecem. Sim, gente. Quando Jesus está no barco, coisas extraordinárias acontecem. Quando Jesus está conosco, nós passamos pela aflição, pelo vale da sombra da morte. Nós somos refrigerados em verdes pastos. Nós temos a mão que nos sustenta. Nós temos abrigo, fortaleza, socorro bem presente. Foi falado aqui no clamor. Nós temos o Senhor. Então Jesus entra no barco de Pedro e dá a direção. E mostra o caminho. Aí Pedro diz assim. O que Pedro fala para Jesus? Mas chefe, mestre, ele fala mestre. E esse mestre aqui, eu quero que vocês prestem atenção, porque ele vai mudar a forma de falar com Jesus a partir do momento que os olhos dele começam a ver Jesus de uma forma diferente. No começo ele diz assim, mestre, é como ele dissesse, professor, líder, é essa forma que ele está chamando Jesus. Você tem certeza mesmo? Eu falei com você, eu joguei a noite inteira e eu sou pescador. Eu entendo muito bem de rio, de mar, de tipo de peixe, de rede, de lavar. E é mesmo isso? É para eu mudar a direção, Jesus? Mas, o que Pedro fala? Mas, contudo, todavia, eu vou confiar e crer na tua palavra. Pedro estava dentro do barco, ouvindo Jesus pregar. Ele emprestou o barco para pregar. As multidões ouviam a palavra. Pedro estava ouvindo a palavra, nós vemos e vendo milagres já. Então ele fala, opa, eu vou entregar o barco para Jesus, porque eu confio na palavra dele.
Mesmo eu não vendo, eu creio na palavra. É a mesma palavra que fez ele andar sobre o mar. É a mesma palavra que acalmou o mar. É o mesmo Jesus que fala conosco todos os dias. E basta a sua palavra. E a rede pode se encher de peixes? Pode se encher de peixes. E tem momentos que nós, assim como Pedro, pensamos assim também. Jesus, mas parece que o mar não está para peixe. Não pensamos. Parece que eu não vejo essa situação, eu não vejo essa oração. Eu não vejo aquilo que eu estou colocando para o Senhor. Eu não consigo vislumbrar e crer na cura. Eu não consigo continuar orando e ver a salvação. Eu não consigo depositar confiança no meu país. Eu não consigo, os meus olhos, parece que o mar não está para peixe. Mas o Senhor está dizendo, lança as redes. Joga as suas redes mais fundo, mais uma vez, não desista. E dessa vez a palavra do Senhor diz que quando Pedro jogou as redes, o que aconteceu? A rede veio cheia de peixe, que ele não foi capaz sozinho, mas ele teve que chamar outras pessoas para ajudar, os seus amigos. Quem tem caminhado conosco para levantar e ajudar a nós puxarmos as nossas redes? Porque muitas vezes nós precisamos de amigos, pessoas que vão nos ajudar na caminhada quando está difícil e quando está fácil também, para ajudar, para glorificar, para agradecer, assim como Pedro, sim. Então quem tem caminhado com você? Quem você tem pedido, me ajuda a lançar, a jogar as redes? Eu vi algo essa semana, achei aquilo tão legal, um vídeo de um pastor. Ele publicou um vídeo que dizia assim, era um cara conversando com uma mulher. Ele estava no rosto dele e ele estava falando com alguém ao telefone. Ele falava assim, oi fulana, faz tempo que eu não te vejo. Você não me liga mais, não sei o quê, né? Aí ela falou, não, sim, eu mandei uma mensagem para você. Eu estava precisando de você. E eu disse, oi, tudo bem? Como você está? E você respondeu, tudo bem. E nunca mais você apareceu. E eu precisava de apenas 8 segundos seu, para que você me ouvisse. Eu estava desesperada. Será que nós temos amigo que tem nos ouvido por 8 segundos? Caminhado com você e ouvido por mais tempo aquilo que você precisa. Pedro teve, né? Glória a Deus. João, que ajudou a tirar aquela rede cheia de peixes e mais os outros que estavam por lá. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, o milagre estava diante dos olhos de Pedro. Pedro já tinha visto outros milagres acontecer. Jesus curando enfermos, curando alguém da sua família, como eu já falei para vocês. Mas por que será que Jesus precisou tratar com Pedro na área que ele era o espertão? Olha que coisa para nós pensarmos. Porque ele já tinha visto os milagres, né? Pessoas sendo curadas. Mas Pedro não era médico, Pedro era pescador. E Jesus então, ele vai fazer um milagre na área onde Pedro era o expert, o espertão. Sabe aquela área onde nós achamos que nós sabemos tudo? Cada um tem uma área, não tem? Tem um que é bom em fazer bolo, tem um que é bom em fazer negócios, tem um que é bom em conversar, aconselhar, tem um que é bom em cantar, que nem os meninos. Cada um é bom em algo. Nós somos, o Senhor nos deu dons diferentes, cada um à sua maneira. Um é bom para trabalhar fora, outro é bom. Todos nós temos as nossas expertises.
E será que nós estamos convidando o Senhor para Ele operar milagre nas nossas expertises? Ou será que nós temos feito aquilo que nós achamos que nós somos muito bom, do nosso jeito e da nossa forma e da nossa maneira? E nós deixamos para Jesus só aquilo que nós achamos que nós não conseguimos fazer. Então nós não somos médico, eu vou orar só pela cura. Mas aquilo que eu sei fazer, eu sou uma boa esposa, cuido da minha casa, eu não vou chamar Jesus para o milagre dentro da minha casa e no meu casamento, porque aqui eu cuido. Aqui eu sei fazer e faço da melhor maneira. Ou não, eu canto aqui em cima. Canto, sei tudo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dé, ré, dó. E então não vou chamar Jesus aqui, para esse milagre aqui, para operar da forma dele. Deixa eu chamar para Jesus operar o milagre só da faxina, que eu não sei. Olha que interessante. Isso me fez pensar. Será que naquilo que nós temos o autocontrole, achamos que nós fazemos da melhor forma, nós já sabemos tudo, nós temos orado e pedido para Jesus, faz o milagre nisso, faz do seu jeito, faz da sua forma, entra com o seu barco nesse bolo aqui que eu estou fazendo, faz do seu jeito. Será que nós temos tirado a nossa mão naquilo que nós somos muito espertos para ver aquilo que Deus vai fazer, o milagre que Ele vai operar? Eu achei isso incrível quando eu comecei a pensar e o Senhor começou a me ministrar. Porque foi nessa hora, foi nesse momento do milagre, aonde o pescador, o Pedrão, o pescador, o que tinha uma sociedade da pesca, abriu os olhos dele e falou: meu Deus, é tudo sobre ele. Foi quando Pedro então caiu de joelhos, a palavra disse, e ele não mais chamou o Senhor de mestre, tipo professor, aquele que ensina, aquele que tem as palavras lindas, aquele que nós sabemos, que pode falar conosco no domingo talvez aqui, ou no seu devocional, ou em um vídeo que você abre. Mas ele tratou o Pedro naquela área em que Pedro achava que ele sabia muito, sabia tudo de pesca. Então quando vê o milagre acontecer, quando ele vê, meu Deus, eu não sabia nada sobre a pesca, eu pensei que eu soubesse alguma coisa, eu pensei que eu era bom em alguma coisa. E Pedro cai de joelhos, ele não mais chama Jesus de mestre, ele chama Jesus de Senhor, com S maiúsculo, não Senhor de senhorzinho, de Senhor, dono de todas as coisas. O meu professor, o meu mestre, o meu líder, mas o meu governador, o meu dono, o meu tudo, o meu que além de me ensinar a pescar, me dá palavras de vida eterna, é o caminho, é a verdade e a vida. Em João 14,6 a palavra diz que Jesus fala como? Eu sou o caminho. E aí quando eu li isso eu falei, nossa, mas parece que João 14,6 está falando dessa passagem de Lucas também, da pesca maravilhosa. Olha só, eu sou o caminho. Jesus chega e fala para Pedro o quê? Vá por esse caminho, lança as redes aonde eu te aponto, aonde eu te mostro. E aí, sobre a palavra de Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Sobre a verdade, sobre a palavra que é verdade, que não falha. Sobre a palavra que é viva, eu sou o caminho, a direção, a verdade. Sobre a palavra de Deus, eu vou então crer e lançar, eu recebo a vida. Eu recebo uma rede cheia de peixes. Mas será que era só essa vida que Pedro recebeu? Não. Pedro recebeu agora a vida dele transformada. Porque ele fala para o Senhor: Senhor, eu sou pecador. Afasta-te de mim.
ele queria se esconder. E nós abrimos hoje, antes de nós iniciarmos tudo, o que nós falamos? Que nada nos afasta do amor do nosso Deus. Deus não se afasta de nós, embora talvez nós, assim como Pedro, já sou pecador, se afasta de mim. O que Jesus fala para ele? Não temas, eu conheço você por inteiro, eu sei tudo, se você pesca mal ou bem, eu conheço, se você está fazendo bem ou mal o seu trabalho, eu também conheço, se você está indo por aqui ou por ali, eu também conheço. E o que Jesus fala para ele então? Não tem problema. Eu quero que você me segue. O que o Senhor está falando conosco? Eu te conheço. Você não é capaz de se afastar de mim, mesmo que você queira. Porque tem vezes que o que nós queremos é ficar aqui escondido mesmo. É cobrir a cabeça, não é? E falar, eu não vou hoje não, nem falar com Jesus, nem para o culto, nem quero nada. Eu quero cobrir a minha cabeça. Estou muito triste. Mas a palavra do Senhor diz que, mesmo que nós tentássemos ir para bem fundo de um abismo, Salmo 139, lá Ele está. Se nós quiséssemos voar bem alto, lá Ele está. Conosco, nos amando, nos perdoando e esperando nós continuarmos lançando as nossas redes e o seguindo. Em Tito 3, 4, 7, consegue projetar? Tem como, filha? Senão eu vou ler. Tem? Tito 3, 4, 7, diz assim: quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança que herdaremos a vida eterna. Assim como Pedro lavava aquelas redes, agora nós lemos uma palavra que Jesus veio para nos lavar. Lavar os nossos pecados. Foi por mérito? Foi porque nós somos bons no que nós fazemos, assim como Pedro achava que ele era bom na pesca? Não, foi por graça, porque Ele nos ama para nos dar o quê? A vida eterna. Era como Ele estivesse dizendo para Pedro, é como se Ele estivesse dizendo, Ele diz para nós, eu tenho planos para vocês. Sou eu que sei, Pedrão, o que eu tenho para fazer na sua vida. Sou eu que sei o que eu tenho para fazer na vida de vocês. Sou eu que sei os planos a respeito de vocês. Isaías 43, 18, 19. Esqueçam as coisas velhas. Esqueçam o que já se passou. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto, eu sou capaz de abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, 18, 19. Então essa palavra termina dizendo o quê? Que Pedro deixa a rede, deixa o peixe, deixa o barco, deixa
tudo que naquele momento parecia tão importante, tão crucial, ele deixa tudo para seguir Jesus. E muitas vezes na caminhada, muitas vezes nós precisamos deixar coisas para trás, deixar coisas que nós achamos que é tão importante, para continuar seguindo Jesus. E eu garanto para vocês, nada há de nos faltar. E para concluir, eu quero dizer que Jesus continua e está e sempre estará nos observando, como ele estava naquela praia, observando o trabalho daqueles pescadores, por ora frustrados, tristes, cansados. Assim como nós, muitas vezes, Jesus estava lá observando, e Jesus está olhando nós lançarmos as nossas redes, nós lavarmos ela, nós limparmos, nós chorarmos. Muitas vezes, lançar as redes exige dor, lágrimas, entregar coisas, entregar filhos, entregar casamento, entregar trabalho, entregar relacionamento. Exige esforço nosso. E o Senhor está nos olhando, nos observando. Mas Ele diz algo para nós. Quando eu entro no barco, e eu estou no barco com vocês, algo extraordinário acontece. A vida pode ser mudada, vidas podem ser salvas, pessoas podem vir para Jesus, voltar para Jesus, conhecer Jesus, curas podem ser feitas no nome e na autoridade de Jesus. Ele pode mudar diagnóstico, Ele pode levantar o acamado, Ele pode fazer do jeito e da forma dele. Vocês acham que Ele não podia falar, peixe, entra no barco? Podia. Podia. Ele não precisava falar, Pedro, lança a rede. Ele podia falar o quê? Vem cá, peixaiada, pula tudo aqui. Podia ser uma chuva de peixe dentro do barco. O Senhor faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Ele tem o domínio, Ele tem o controle do universo, da criação, na palma das mãos dEle. E já não cabe mais a nós, que conhecemos o Senhor, que amamos o Senhor, que estamos aqui, mais um domingo ouvindo a palavra do Senhor, tentar nos esconder, nos afastar do Senhor, dizer, Senhor, eu não aguento mais, eu sou pecadora, eu sou isso, eu não estou suportando. Não, cabe a nós dizer, eu sou tudo isso mesmo, Jesus, você sabe, mas, por favor, me ajuda, me sustenta, me levanta, me refaz. Muda a minha vida, muda a minha direção, muda a minha história. Pedro então entendeu que não era mais sobre o que Jesus podia fazer. Ele já sabia que Jesus podia curar, encher barco de peixe, encher rede de peixe. E nós sabemos o que Ele pode fazer: curar, restaurar, mudar a direção. Mas agora então é tudo sobre o que Ele é. Quem Jesus é na nossa vida. Quem Jesus é, nosso Senhor, em todas as áreas. Naquilo que eu acho que eu tenho pleno controle. Porque aquilo que talvez eu tenho feito como rotina, todos os dias, talvez algum funcionário aqui
que acorda e que sabe como fazer, que sabe como ligar o computador, que sabe como fazer a matemática da empresa. Talvez isso, às vezes, ele esquece de convidar Jesus para o milagre. Ele só chama Jesus no extraordinário daquilo que ele não entende. E Jesus está esperando mudar a vida, mudar a rotina, mudar a direção em algo que nós achamos que nós sabemos tudo. O nosso Senhor de todas as coisas me ajuda a pescar, se eu sou um pescador, da sua forma, da forma extraordinária. E se vier um peixe na rede, Jesus, glória a Deus. Milagres diários. 2, glória a Deus. Cheia de peixes, glória a Deus. E os meus amigos estão vindo, porque eu tenho amigos na caminhada. Glória a Deus. E se eu cansar, se ainda não tiver peixe, se eu tiver que ficar sentado ali lavando a rede, e Jesus está ali olhando conosco no nosso barco, então, glória a Deus. É sobre quem Ele é nas nossas vidas, quem Ele sempre será nas nossas vidas. O Deus de milagres, o Deus de obras completas. Nós estamos num processo de completar, mas sabemos que Ele vai completar, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós, completará no seu dia e na sua hora e na sua maneira. O Deus de milagres, o Deus que operou milagres, está conosco no nosso barco e é capaz de todas as coisas. Nós vamos agora, eu vou pedir para a mídia soltar um louvor muito lindo. Ouça essa canção, é uma oração. E eu quero convidar vocês, se vocês quiserem, o altar está aberto. Se vocês quiserem permanecer no lugar, coloca para o Senhor aquilo que vocês têm lançado, as redes que vocês têm lançado, aquilo que às vezes parece difícil, aquilo que para os seus olhos vocês não estão vendo. Milagres, eu sei de vidas que têm orado por milagres e eu estou aqui para dizer, o Deus de milagres está aqui. O Deus de milagres está conosco. Nós precisamos encher o nosso coração de expectativa, não as nossas em Jesus, mas a que Jesus é, a expectativa de que Jesus é e do que Ele tem para nós. Encha o seu coração de expectativa no Deus de milagre. Coloque para o Senhor nesta noite aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado. E se você está aqui para agradecer, agradeça, porque Jesus está no seu barco. Você é livre para orar, é livre para estar aqui no altar. Vamos juntos ouvir essa canção e orar, amém? Projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade
Disse comigo. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Profetiza isso na tua vida, vamos lá. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Todos creem que Ele fará por completo. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Diga bem alto, não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu creio no Deus de obras completas, no Deus de obras completas. Aleluia. O que esse louvor disse? Começou a boa obra, Algo que parecia impossível. para que minta, Ele não é Algo que parecia impossível, assim como era para Pedro. você, para você diz, é um projeto. Mas eu não vou temer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que promete sobre as nossas vidas, aquele que está dizendo, eu vou completar aquilo que eu tenho na sua vida. É o Deus que não muda, é o Deus que não falha, é o Deus que completa a boa obra, assim como foi com Pedro. Pode acender. Assim como foi com Pedro. Pedro devia falar, meu Deus, isso é impossível. Eu sou pescador e eu pesquei a noite inteira. Eu não brinquei aqui não. Eu sei como é a pesca, eu sei tudo que envolve a pesca. Mas é na tua palavra, mas é porque eu confio em ti, Jesus. Eu creio que eu viverei o extraordinário, milagres. E Pedro então volta com a rede cheia de peixes. Ele glorifica pelo milagre, mas ele entende que aquele milagre só faz parte de quem Jesus é. O importante é que o Senhor estava com Pedro e está conosco. O milagre de Jesus faz parte da essência de Jesus, mas não é o fim dele. O fim dele é que ele é o nosso Senhor, Salvador, e nos espera numa morada eterna.
e pode todas as coisas em apenas uma palavra dele. E a nós cabe continuar lançando as nossas redes, parando às vezes para lavá-las, mas entregar por completo, até aquilo que nós achamos que nós somos muito espertos, na mão daquele que faz extraordinariamente melhor do que nós podemos imaginar ou pensar. Amém? Meus irmãos, eu quero dizer que se você ainda estiver precisando de uma oração, precisando que o Senhor falar, ouvir da voz do Senhor, ouvir de uma oração, receber algo no particular, algo pessoal, os intercessores estarão aqui. Você que não precisar de uma oração, a partir agora da oração final, da bênção, abrace o seu irmão, diga para o seu irmão, olha, eu conto com você, para você me ajudar a puxar as redes. Diga para o seu irmão, a hora que você for dar a paz, Deus abençoe, até domingo que vem, fale isso. Eu conto com você. Eu conto com você para me ajudar. Se eu tiver 100 peixes na rede, me ajudar a lavar. Se eu tiver um peixe, nós vamos dividir. 2, nós vamos dividir. 3, e se eu tiver muitos peixes, você vai me ajudar a puxar e nós vamos sair por aí, levando da palavra, levando do ensinamento, levando daquilo que Jesus tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque tu és um Deus de obras completas. Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus da fidelidade, Tu és o Deus que não mente, Tu és o Deus que está conosco em todo o tempo, Tu és o Deus que nos vê, Tu és o Deus que opera em nós os Teus milagres, Tu és o Deus que nos levanta no dia triste, Tu és o Deus que está conosco no dia mau, Tu és o Deus que está conosco no dia bom. Tu és o Deus que enxuga lágrimas nesta noite. Tu és o Deus que troca fardo. Tu és o Deus que diz para nós, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês o meu fardo, o meu jugo que é leve, que é manso, que é suave. Tu está conosco, Jesus. Vem nos guardar, vem nos limpar, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa as nossas mazelas. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas expertises, aquilo que nós achamos que nós sabemos já fazer e que muitas vezes nós nem pedimos a Sua opinião. Nós não pedimos para que o Senhor opere os Teus milagres. Opere os Teus milagres em tudo, Jesus. Em todas as áreas das nossas vidas. Opera os Teus milagres, muda a direção do nosso barco, Senhor. Nos ajuda a permanecer, nos ajuda a levantar, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós estamos aqui porque nós sabemos que sem a Sua presença nós não somos nada, Jesus. Nós estamos aqui porque nós necessitamos do Senhor. Se o Senhor não nos levantar, se as Tuas misericórdias não nos levantar na manhã de amanhã, Senhor Jesus, obrigada. Obrigada porque nós temos o Senhor. Obrigada porque o Senhor nos vê. Obrigada porque o Senhor limpa, Senhor, as nossas vestes. Porque o Senhor nos dá, Senhor, direção nova. Dá direção, Senhor, a vidas nesta noite. Dá direção a irmãos que têm pedido, Senhor, qual é a Tua vontade. Se faz presente, resposta clara na Tua palavra. Há irmãos aqui, Senhor. Não deixa que os meus irmãos pisem nem para a esquerda nem para a direita, mas que tenham os olhos firmados em Ti. Abençoa a vida, Senhor, que precisam da Tua cura. Tu és o Jesus dos milagres, Tu és Jeová Rafá, e basta apenas uma palavra do Senhor. Mortos, papai, recebem vida, cegos veem, coxos andam, Jesus,
E nós cremos na tua palavra, nós cremos em ti. E nós queremos declarar o teu nome, Jesus. Cura no nosso meio. Cura vidas que entraram nessa noite enfermas, Jesus. Cura, papai. O Senhor é o dono, o Senhor formou o nosso DNA. As nossas células são tuas, Jesus. Os nossos órgãos são teus. Há irmãos no nosso meio que precisam do seu milagre nessa noite. E nós chamamos o teu nome, Jesus. Jesus de Nazaré, cura nesta noite. Cura a enfermidade, Senhor. Faz do teu jeito e da tua forma. Nós te agradecemos. Nós te louvamos e nós bendizemos o seu nome, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor está no nosso barco, Jesus. O véu já foi rasgado e não há nada que nos separa do teu grande amor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Continue com as suas mãos estendidas. Eu vou dar a bênção final. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. E até domingo, em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção, então cumprimente o seu irmão e diga para ele, me ajude a puxar a minha rede. Amém? Pai amado e Pai querido, muito obrigada, Jesus, por essa noite. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos, Senhor. Eu os abençoo no teu nome, Jesus. Guarda a vida dos meus irmãos. Guarda, Senhor, a volta para os lares. Guarda a entrada, guarda a saída. Tu és o Deus, Senhor, de direção. Tu és o Deus de livramento. Livra, Senhor, dá os teus livramentos visíveis e invisíveis sobre nós. Envia os teus anjos, papai, sobre as nossas vidas. Faz, papai, a tua semana sobre a vida de cada irmão. Que a tua semana, Senhor, seja a semana dos meus irmãos. Liga no céu, Senhor, e liga na terra aquilo que o Senhor tem na vida de cada um deles, papai. Eu os abençoo no teu nome, Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe. Até domingo que vem, em nome de Jesus. E me ajudem